consegue fechar, exatamente, até para... e outra equipa em busca de chegar à sua estabilidade. Sabemos do caminho que estamos a percorrer, sabemos o que estamos a fazer. É evidente que estamos tristes, porque eu acho que era um jogo que a equipa fez um primeiro tempo extremamente equilibrado e depois acaba por sofrer um golo de fortuito do adversário, algo que eventualmente nunca teria visto no futebol mundial. Mas quando a sorte está assim, às vezes nós percebemos que o adversário, alguma situação que eventualmente ele causa, ele acaba por fazer. Portanto, e nós, nessa perspectiva, a única situação que nós vamos fazer, estamos tristes, como é evidente, preocupados, como é evidente, mas em nenhum momento desesperados, portanto, porque sabemos o nosso caminho, sabemos aquilo que nós estamos a fazer. Mesmo com todas as dificuldades, a equipa comportou-se da melhor forma, foi extremamente exigente e rigorosa, principalmente no primeiro tempo, sobre o ponto de vista daquilo que era a estratégia do jogo. Agora acabou, porque o detalhe, e isso é importante e determinante no jogo de futebol, a bola parada, 2 golos de bola parada, o adversário acaba por fazer 2 golos, mas acho que o resultado, na minha opinião, na minha visão, não mostra aquilo que foi os 90 minutos. Antônio, aqui, tudo bem? Boa noite. 34 dias sem vencer ninguém, 64 dias sem vencer no Campeonato Brasileiro. Qual a sua parcela de culpa em 2 estatísticas como essa? Eu imagino que seja um conjunto de fatores, mas eu queria que você falasse, talvez do conjunto de fatores e da sua parcela desses 34 dias sem vencer ninguém, repito, 64 dias sem vencer no Campeonato Brasileiro. Obrigado. Pronto, eu acho que fez a pergunta e acho que respondeu, portanto, nós todos somos responsáveis, portanto, mas sabemos que fomos os escolhidos para atravessar este caminho, mas que com uma convicção enorme, e isso eu não tenho dúvida nenhuma, que vamos atingir os nossos objetivos. Antônio, boa noite. Boa noite. Edgar Alencar da Globo. Quando você pensa na continuidade do trabalho, é uma questão de insistência, de mudar processos. Como é que você pensa em reagir com esse grupo que você tem na mão, com possibilidades que podem vir na janela? Como tirar mais desse grupo que você tanto conhece e conseguir reagir na temporada? Pronto, acho que foi um jogo, mais uma vez, que eu digo, em que o resultado não espelha aquilo que foi o desempenho da equipa, e isso determina muito a convicção daquilo que é o trabalho e a mobilização dos jogadores dentro daquilo que eles também acreditam. Portanto, isso faz parte da função do treinador. Nós sabemos das nossas responsabilidades e na quinta-feira vamos estar lá para poder, diante do nosso torcedor, acabar com os 60 e quantos dias, Bessone? 64 dias no Brasileiro. Antônio, boa noite. Eu queria que você falasse da sua estratégia de jogo, Wesley, Yuri, o Garro mais centralizado, Coronado, por que da sua opção de não começar com o Coronado, preferiu o Garro. O Wesley saiu, a gente desconfiou que ele sentiu alguma coisa, ficou a impressão que ele estava bem no jogo, e aí ficou uma impressão que ele pediu para sair, queria até que você esclarecesse se ele pediu, se ele não pediu. Enfim, queria que você falasse um pouco das suas estratégias de campo e bola e, na sua opinião, o que não deu certo hoje, o que faltou hoje para o Corinthians? Bola parada, portanto, foi ela que determinou o jogo. Foi um livre onde o adversário chuta a meio do gol e a bola bate num jogador que baixou a cabeça, portanto, é um lance fortuito, portanto, e um lance onde o adversário no escanteio aproveita a falta de ataque à bola, principalmente na primeira trave, num menino que hoje se estreou e que praticamente nem saltou para poder endossar a bola para dentro da baliza. De resto, a estratégia foi a seguida e vocês viram a primeira parte. Portanto, e relativamente ao Wesley, o Wesley dei-lhe 15 minutos a mais, porque ele comeu banana, comeu gel, portanto, é um jogador que estava em sofrimento. Eu aceito que foi um jogador que esteve e fez um bom jogo. Repare que ele até acaba por estar ligado ao segundo golo, portanto, que dá-nos escanteio, portanto, e isso eu entendo, o treinador é maluco, tirou o Wesley, mas o Wesley não é um super-homem, portanto, ele pediu para sair.
Da mesma forma que o Raniel também pediu para sair, portanto, e aqui não há super-homens, há seres humanos ali que dão tudo pela instituição, e a justificativa relativamente à troca do Wesley e do Raniel, portanto, foram trocas porque fisicamente os jogadores estavam já fragilizados. Relativamente ao Coronado e ao Garro, são jogadores que têm tido alguns problemas físicos, portanto, não têm regularmente treinado de uma forma efetiva, portanto, temos que estar a gerir os jogadores, portanto, porque percebemos que o campeonato não acaba aqui, portanto, e dentro das dificuldades que nós, principalmente de um elenco mais curto, em opções, nós não podemos nesta altura perdermos jogadores. Aquilo que eu quero é hoje ver o Pedro Henrique regressar, é ver o Fagner regressar, é ver o esforço do Presidente e do Diretor Executivo que estão a trabalhar para reforçar cada vez mais a equipa e torná-la mais forte, e no final, e como nós estamos dentro de todas as competições, vamos atingir o objetivo dentro do Campeonato Brasileiro e depois, quem sabe, numa perspectiva, dar com outras condições um tirozinho aí numa Copa qualquer. Ok, Antônio, boa noite. Você falou que você, na última coletiva, né, das suas teimosias, que você tem convicções. Eu gostaria que você explicasse a entrada de 2 jogadores, do Pedro Raul e do Mateuzinho, que são 2 jogadores que não vêm atuando tão bem nas últimas partidas pelo Corinthians. Qual foi a sua convicção em colocar esses 2 atletas, por favor? Do Mateuzinho é clara, portanto, eu acho que nós temos que perceber um jogo de futebol, portanto, mas é assim, mas eu também estou aqui porque foi eu que as fiz, sou eu que as tenho que justificar e a pergunta é legítima. Portanto, Hugo e Léo já desgastados, portanto, tentei projetar mais um bocadinho para dar mais frescura com o Bidu, porque o Hugo já não me conseguia dar essa largura toda, colocar o Coronado mais por dentro, a partir do momento que nós perdemos o Wesley, portanto, e nessa perspectiva aí a nossa largura foi dada pelo Pedro, pelo Bidu, colocámos o Coronado e o Garro, e, portanto, e depois colocámos gente que pudesse eventualmente finalizar. Portanto, o Yuri teve a sua chance, o Hugo depois do 1-0 teve a sua chance, o Pedro Raul teve a sua chance, só que isto no futebol é quem não mata morre, e nós acabamos por cometer 2 falhas dentro daquilo, situações de bola parada, e nada eventualmente que o adversário tenha criado, apesar de nós estamos a jogar contra um adversário valioso, portanto nós todos percebemos a dimensão desta equipa, ainda mais a sua força dentro de casa, mas é evidente, mais uma vez eu digo, o resultado não espelha aquilo que foi o rendimento das 2 equipas. Professor, boa noite. Boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. O caminho até aqui, seu caminho até aqui foi ao lado do Fabinho Soldado, desde a saída do vestiário. Como foi essa conversa? O seu trabalho foi respaldado pelo executivo do Corinthians? Você vai continuar no banco de reservas na quinta-feira? Bem, Pedro, eu já digo, e mais uma vez, portanto, eu muitas das vezes, e volto a repetir aquilo que eu acho que foi o Marco Belo ali, que foi na última coletiva, acho que foi o Marco ou foi o outro seu colega. Não me convidem para esse circo, honestamente, eu percebo que é o que vende, eu percebo que é o que querem sangue, eu percebo que querem isso aí, chamam aqui ou chamam ali o Presidente, ou chamam aqui o Fabinho, portanto, eu sou técnico de futebol, não sou administrador de um clube, portanto, e nessa perspectiva vocês têm que fazer essa questão a quem de direito, respeito a sua pergunta, portanto, percebo, mas estou completamente fora e não quero entrar nisso, está bem? Antônio Rafael Grilhas, aqui em Energia 97. Não se esqueça de voltar. Isso aqui fica para as próximas perguntas. Não perguntem a mesma coisa para eu não estar aqui a repetir a mesma resposta. Está bem? Rafael Grilhas, Energia 97. Estamos no meio da janela de transferências. O presidente tem dito, até disse isso para a torcida, que busca 4 reforços. Essa demora na chegada de reforços, você busca a todo momento, dentro de alternativas no jogo, busca jovens jogadores experientes. Até que ponto essa demora na chegada de reforços impacta no seu trabalho, atrapalha seu trabalho? Sim, às vezes as coisas podem eventualmente não ser como nós queremos, portanto, são situações que nós não conseguimos controlar. Quando existe menos capacidade eventualmente financeira, temos que ser mais criativos, portanto, e nessa perspectiva é evidente que eu enquanto treinador
gostaria de ter já os jogadores aqui, porque a janela vai abrir, mas vai abrir, eu gostava de os utilizar já, eventualmente, e poder se adaptar a um novo clube, a um novo treinador, a novos colegas. Mas muitas das vezes as coisas na vida não são como nós queremos, portanto, mais uma vez eu digo, o Presidente e o Diretor Executivo têm feito um trabalho inexcedível de poder facultar todas as condições ao seu treinador. E mesmo eles ainda não vindo, continuam a dar-me todas as condições, portanto, e nessa perspectiva, confiança enorme, portanto, acredito muito nos jogadores que trabalho, hoje dedicaram-se, entregaram-se, é evidente que temos que parar definitivamente de errar, porque se há golos é porque houve erros, mas já não podemos adiar mais, portanto, e eu tenho a convicção, a certeza, não é teimosia, portanto, é porque o Corinthians vai atingir os seus objetivos. É evidente que está a passar uma fase desafiante, é evidente que estamos tristes, é evidente que sinto a dor do torcedor. Eu acho que hoje, independentemente do resultado, não era aquele que a mim, mais uma vez, não espelha aquilo que foi o jogo, dignificamos o clube, mas vamos prosseguir aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que nós acreditamos, porque é este caminho que vai novamente levar o Corinthians à estabilidade. Boa noite, Antônio. Vitor Boni, Jovem Pan. A gente sabe que muitas vezes, quando as coisas dão errado de forma consecutiva, o psicológico, a parte mental, acaba virando um peso a mais. Então, eu queria saber como que você vê, como você avalia a cabeça do seu elenco agora, nesse momento que, como o Vessone citou, 1 mês sem vencer na temporada e 2 sem vencer no Campeonato Brasileiro. Olha, essa é a tarefa também do treinador, portanto, e a capacidade que nós temos tido de mobilizar esta gente e perceber que eles também sabem o que é que está a ser feito. Portanto, a confiança é inabalável entre todos. E quando existe isso, existe um caminho e uma luz que nós vamos agarrá-la. Antônio, boa noite. Eu ia mais ou menos por aí, porque, como você bem disse, dentro da sua proposta de jogo, o Corinthians estava levando bem a partida até tomar 2 gols de bola parada. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela frase, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre. O Corinthians está mais ou menos aí, 6ª derrota no campeonato. Precisa dar esse ânimo? É uma das tarefas suas, mais como gestor do que como treinador, nesse momento, é o que mais precisa acontecer nesse elenco? Precisa deixar os caras animados? Também não sou animador, né? Nós precisamos é de confiança. E a confiança advém das vitórias, portanto, e nós só precisamos disso. Portanto, quem vê os jogos do Corinthians e os números, portanto, eu vinha em direção ao estádio, eu vinha com o relatório que a Cifut me entregou relativamente àquilo que tem sido o trabalho. Portanto, aquilo que não me agrada e aquilo que me revolta, e a revolta que vai dentro de nós, é as não vitórias. Portanto, e nessa perspectiva, aquilo que nós vamos em busca na quinta-feira, sem adiar mais, é as vitórias, porque elas vão trazer confiança. Porque todos nós envolvidos dentro daquilo que é a estrutura do clube, jogadores, diretoria, treinadores, comissão, todos os departamentos, estamos imbuídos num espírito grande de devolver a glória, que essa vai ainda durar, mas sobretudo depois de passar um caminho das pedras, dar uma estabilidade e principalmente voltar a ver felizes aqueles torcedores que apoia-nos de uma forma fantástica em todos os momentos. Edson Rufino, 105 FM, me pergunta em relação ao momento que vive o Corinthians. Você várias vezes disse que não era um momento desesperador. Estamos na 13ª rodada. Você continua pensando da mesma forma? Não é um momento desesperador? Não, de 13 para 38 ainda falta muito ponto, pô. Portanto... e nós, vocês só estão a olhar para a classificação, eu estou a olhar para outro objetivo. Portanto, é evidente que impacta muito uma notícia, Corinthians na zona de rebaixamento. Repare que, olha, é a primeira vez que eu estou a utilizar, portanto, mais uma vez, portanto, nós somos pessoas responsáveis, todos nós somos pessoas responsáveis, eu, comissão, diretoria, portanto, sabemos muito bem o que é que andamos aqui a fazer e sabemos que é a responsabilidade de gerir um clube desta dimensão. Boa noite, Antônio, Lolária da Yutimão. Pegando um pouco nessa linha do desespero, né? A gente já passou uma boa etapa do campeonato
E para o Corinthians chegar aí na média, né, para um time não cair de 45 pontos, a gente tem que ganhar mais ou menos 50% das próximas partidas. Como tornar esse time mais reativo para essas vitórias realmente começarem a acontecer? E também como que você avalia as partidas dos garotos, né? Tanto o Wesley quanto o Lamaná, que demonstraram bastante garra dentro de campo. Olha, reparo, eu hoje estava a ler, enviaram-me qualquer coisa que o adversário ia jogar com o menino e o Vítor, portanto, mas o Estevão já era um jogador que já é titular, o Naves também, com a ausência do Gustavo, mas repara, nós tínhamos o Donelli, tínhamos o Léo Maná, tínhamos o Breno Bidon, tínhamos o Wesley, mais um conjunto de jogadores que estavam sentados no banco, portanto é capaz de ser nesta altura a equipa mais jovem, pelo menos foi, salvo erro, no último jogo, com uma média de idades de 24, é capaz de ser a equipa mais jovem da Série A brasileira, portanto acho que mais uma vez aquilo que eu vos digo, estamos preocupados, portanto não nos passa ao lado, mas somos gente responsável e estamos revoltados, portanto, e vamos transformar essa revolta em rendimento no próximo jogo para conquistarmos aquilo que são os 3 pontos, porque são as vitórias que nos vão devolver aquilo que são a nossa confiança. Tá? Antônio, boa noite. André Neto, da Rádio CBN. Queria perguntar sobre o momento do jogo em que o Corinthians ficou com um jogador a mais. O time criou chances antes disso e depois desse momento teve dificuldades para furar o bloqueio do Palmeiras, e o quanto que a derrota de hoje aumenta a pressão para o resultado do Timão para um jogo em casa contra o Vitória, em que o Corinthians, na teoria, é favorito. Obrigado. Não, olha, a pressão no Corinthians existe sempre, porque a obrigação nossa é ganhar todos os jogos. Portanto, é evidente que nós sabemos isso, que não existe nenhuma equipa no mundo que ganhe os jogos todos, mas culturalmente, historicamente e ideologicamente também é uma equipa que é obrigada a jogar para ganhar e a ganhar os jogos todos. Depois, essa é a nossa obrigação, na quinta-feira, de podermos estar lá. Qual era a outra sua pergunta? Sobre o momento que o Corinthians estava com um jogador a mais. Portanto, quando o Corinthians teve um jogador a mais, nós experimentámos de todas as formas. Portanto, nós construímos a 3, com o Breno como 5, o Garro e o Cornato por dentro, tendo a largura pelo Bidu e o Pedro Henrique, e o Pedro e o Yuri na frente. Portanto, eu acho que nós tivemos as nossas ocasiões, não as concretizamos, mas sabe que depois da expulsão não houve jogo. Portanto, é uma equipa experiente, portanto faz a sua cera, à sua maneira, portanto vocês perceberam isso, não perceberam? Portanto, e depois ainda mais. Temos o nosso amigo Daronco, que ele gosta disso porque ele está um bocadinho mais inchado e que ele quer sempre que o jogo esteja parado, portanto, à maneira dele, portanto, e é um bocado casarito. Portanto, e nessa perspectiva, jogámos aquilo que tivemos que jogar. Eu gostava, por acaso, e em nenhum momento, justificar o resultado com a atuação do senhor Daronco, portanto, mas gostava de só por curiosidade, mas vou mudar o trabalho nisso, ver o tempo útil a partir da expulsão. Aí é que eu gostava de ver. Portanto, e nós aí, é que aí o senhor Senemi ou Semeni, é que eu podia ter algum cuidado, principalmente para não escolher sempre os mesmos para apitar o Corinthians. Antônio aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto. Qual o tamanho da responsabilidade da comissão técnica quando toma um gol de bola parada, como foi hoje o segundo gol do Palmeiras? E se permite uma segunda, a gente não pode perguntar diretamente para o Fabinho, mas qual a credibilidade o seu diretor te passa para uma continuidade de trabalho? Bem, sobre a segunda pergunta já respondi. Sobre a primeira, todos nós somos responsáveis, portanto, é muito simples. Antônio, boa noite. Henrique Vigliotti, Identidade Corintiana. Antônio, você sempre fala muito sobre números. Então, baseando-se nos números, segundo a UFMG, portal estatístico, o Corinthians tem 54,3% de chance de abaixamento nesse exato momento. O como fazer para reverter esse cenário matemático, como você sempre fala, de números? Se ganhar o próximo, vamos reduzir as chances. Portanto, basicamente é isso. E depois temos que ir novamente ao Instituto para pedir nova estatística. Portanto, isso vai-se alterando. Portanto, hoje é uma situação, outra. Portanto, o Fortaleza, quando tinha 5 pontos há 2 anos atrás, qual era a chance? Era 99%.
portanto, acabou por ir à pré-Libertadores, portanto, futebol é rodada a rodada, portanto, e é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar. No próximo jogo estamos lá para competir, para lutar pelos 3 pontos e devolver a confiança e a alegria aos torcedores. Então, aqui Vinícius Lúcio, Central Timão. Nesse momento nós temos 4 viaturas de polícia na porta do Parque São Jorge, fazendo um trabalho preventivo. Nós vimos na última semana o histórico dos torcedores que foram ao CT, foram ao Parque São Jorge. Qual recado você tem para os torcedores do Corinthians, principalmente aos torcedores organizados que cobram e cobram sempre por resultados e para que o Corinthians melhore? Tem razão, respeitamos sempre a sua forma de ser e de estar dentro de uma conduta que seja civilizada, mas estamos aqui gente responsável, profissional, competente para servir aquilo que eles ambicionam, que é devolver a alegria, devolver a glória de um clube que, quando eu cheguei, estava na zona de rebaixamento do Paulista. Portanto, hoje ela atingiu esse objetivo, está em todas as competições. É evidente que nós estamos a atravessar uma fase desafiante, mas isto não acaba aqui. Isto não é como começa, é como termina, e para as pessoas acreditarem, confiarem, porque quem está à frente é suficientemente responsável, profissional e competente para poder gerir os destinos do Corinthians e atingir os seus objetivos. Tá? Antônio, tudo bem? Iri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Professor, eu queria falar sobre um jovem que, na minha opinião, tem sido o melhor jogador do Corinthians nas últimas partidas, que é o Breno Bidon. E você vai perder ele, você não vai contar com ele para o jogo contra o Vitória, por suspensão, mas eu queria que você fizesse uma análise dessas últimas partidas dele, desse protagonismo que ele vem tendo no meio-campo, armando a equipe. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogador. Obrigado. Sabem que eu não gosto de individualizar, mas eu já disse que o Breno é um diamante, portanto, é aquele jogador que joga de pantufas, ninguém nada por ele, portanto, e acaba por ser um jogador tão ou mais determinante que os outros, portanto, é um jogador taticamente extremamente inteligente, ocupa muito bem os espaços, já disse isto mais do que uma vez, muitas das vezes compensa aqueles que jogam à frente dele, portanto, tem que fazer mais às vezes por ele e até gerir os espaços, muitas das vezes compensar os espaços que os restantes ocupam, portanto, é um jogador que define bem, com grande critério, portanto, um jogador que me dá gosto de ver jogar, portanto, é pés de veludo, portanto, é um jogador extremamente cerebral, inteligente. Eu rasgo elogios a esse jogador porque eu costumo dizer que é um jogador de 100 milhões, mas não é de reais, é de euros, portanto, ele tem um futuro extremamente brilhante, portanto, ainda mais uma pessoa bem formada, bem educada, e isso determina muito aquilo que nós somos enquanto daquilo que é a nossa profissão, portanto, um jogador maravilhoso, portanto, dá-me um gosto enorme ver o crescimento dele, acompanhar, ter sido o treinador que eventualmente apostou nele, portanto, mas o Corinthians que lapide primeiro o diamante, essa pérola, e deixa aqui pelo menos até ao final da temporada, depois pode o vender pelo valor justo, porque realmente é um grande jogador de futebol. Antônio, aqui Luiz Fabiani da Itatiaia. Uma primeira pergunta sobre a troca na faixa de capitão. Era o Ranieri até os últimos jogos, hoje o Gustavo Henrique assumiu a faixa. Uma segunda sobre o Hugo, ele ainda não foi anunciado como reforço do Corinthians, mas já falou à imprensa até como jogador do Corinthians. Queria que você justificasse o Hugo, o goleiro que está chegando ao Corinthians, o que fez você recomendar essa contratação, se é que foi você, e como você avalia o jogador? Não, assim, nem sequer tive contato com o jogador, não sei ainda esses processos, portanto eu não vou comentar os jogadores que não estão connosco presentes. E relativamente ao capitão, situações normalíssimas, portanto, há realmente a escolha de capitães pela minha parte, portanto, e a rotatividade também ela, para mim, pode ser perfeitamente gerada, portanto, estou perfeitamente à vontade. O Raniel é alguém que eu conheço, tenho uma relação extraordinária com ele, portanto, não é por isso que ele joga porque tem rendimento, mas principalmente
sobre o ponto de vista do seu trabalho diário, é um jogador inexcedível e que se entrega à causa e que claramente se identifica com o clube. O Gustavo é um exemplo de perceber que um jogador de futebol não se mede a sua importância só porque joga. Portanto, muitas das vezes nós damos exemplos quando não jogamos. Portanto, e o Gustavo tem sido um claro exemplo disso mesmo para o grupo. Portanto, numa altura em que perdeu líderes importantes, eu não quero voltar a falar do Cássio ou do Paulinho, e do Fagner, numa altura em que o Fagner estava a ser um jogador extremamente importante. Portanto, se calhar dos melhores momentos de rendimento que ele passou enquanto jogador. Portanto, e para além dessas ausências, foi mais uma que eu não estava à espera. E outros emergiram, portanto, e o Gustavo tem sido um exemplo dentro e fora do campo, e nessa perspectiva tem a minha confiança, e nós temos essa rotatividade, se for necessário, mas principalmente são muito solidários uns com os outros e têm a capacidade de compreender o momento e que ninguém fica chateado por isso. Tá? Boa noite, Antônio. Daniel Soares, Bate Fundo Esportivo. Você sempre fala do Corinthians alcançar os objetivos. Hoje o principal objetivo é tirar o time dessa situação. Lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians entrou em campo com o objetivo de brigar em cima, ou a realidade é essa, brigar pelo rebaixamento? Não, é nós olharmos principalmente para o momento do clube. E o objetivo do Corinthians, sabe qual é? É ganhar ao Vitória. Esse é o principal objetivo do Corinthians. Antônio, aqui no meio, coisa rápida com relação à torcida em si, porque a gente costuma normalizar muitas coisas no meio do futebol, né? Se acontece fora do futebol, é uma vergonha, se acontece dentro do futebol, ok. Foram 2 invasões nessa semana, tanto no CT quanto no Parque São Jorge, que por pouco não encontraram jogadores, vocês, né, dentro do CT, só não encontraram porque vocês estavam de folga. O presidente mostrando uma proposta de patrocínio master para a torcida que estava dentro de uma sala administrativa do Parque São Jorge. Quanto que essa pressão vinda de fora, vinda da torcida, mantém vocês seguros? Se atrapalha tanto no dia a dia, quanto também na questão psicológica, porque é algo que não é raro de acontecer no meio do futebol, mas acontece e todo mundo segue a vida. Quanto que essas notícias atrapalharam no dia a dia, nessa preparação para o derby, e quanto que isso muda um pouco do foco também para vocês? Olha, primeiro, como eu falei, e falei ali ao seu colega, que compreendo e respeito a insatisfação do torcedor. É normal, portanto, nós queremos constantemente ganhar, e o que é facto é que a equipa, de alguns jogos para cá, não tem conseguido atingir o objetivo, ou por uma razão ou por outra. Mas também já o disse, respeitando e compreendendo, também há formas de o fazer, portanto, e nessa perspectiva eu estarei sempre ao lado ao torcedor, sinto o sofrimento deles, partilho esse momento com eles, mas para eles perceberem sempre que há gente que está dentro do CT, que é responsável, que é profissional e que é competente, e que são as pessoas certas para poder dar e voltar a dar a glória e a estabilidade ao clube, portanto, porque isso não se fez de um dia para o outro. Portanto, eu já lhe disse, mas, e volto a repetir, quando eu cheguei aqui, o clube tinha 5 derrotas seguidas no Paulista e estava na zona de rebaixamento, e esse era o objetivo, era ficar na A1 Paulista, portanto, e hoje vivemos momentos desafiantes em todos os prismas do clube, portanto, vai demorar para atingir a estabilidade. Percebemos que a única coisa que importa para o torcedor é a vitória, não interessa se tem patrocínio massa, se não tem patrocínio. O resultado, o futebol é resultado, portanto, as pessoas não querem saber se esforçamos, se nós nos dedicamos, se nós somos profissionais, não interessa. Interessa ganhar 1-0, nem que seja com um gol contra, portanto. O resultado é o que guia e direciona o caminho de um clube de futebol. E nessa perspectiva, aquilo que eu tenho para dizer é que as pessoas que estão dentro do CT são pessoas competentes, profissionais e que acreditem que, e é por isso que nós estamos em todas as competições, portanto, e estamos apenas a uma vitória de podermos devolver a confiança e irmos embora.